Ô Pansieri, surgiu uma novidade hoje aí, não muito boa, mas que no fim pode ser boa, porque pode ser a solução de um problema. Sim. Né? A Corte Arbitral do Esporte marcou o julgamento do Gabigol por aquele caso em que ele foi acusado de doping quando ainda era jogador do Flamengo. O que você traz de informação, o que você traz de detalhes pra gente desse caso? Porque agora não é mais o Gabigol do Flamengo, é o Gabigol principal jogador do Cruzeiro. Exatamente, João. Então, esse assunto saiu agora à noite, inclusive, né? A gente cita aqui, os companheiros do Globo Esporte trouxeram essa informação, e aí vamos atrás, né, de detalhes do que é essa história. A informação diz que o CAS, como você disse, marcou para o dia 3 e para o dia 4 de abril o recurso aí do Gabriel Barbosa em relação a esse doping. E aí também foi chamada a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e a União Federal. Muita gente não se lembra do caso, João, só pra gente retomar um pouquinho e depois eu venho na apuração. Na época o Gabigol, aquele teste de dopagem que é feito no CT, ele não fez na hora certa, que tem lá um protocolo, ele saiu pra almoçar e depois voltou, entregou o frasco aberto, ele fez o exame, né? Mas não seguiu alguns protocolos do controle de dopagem, que é bem rígido, né? Isso aí gerou um problema gigante para ele. Na época a defesa do Flamengo entrou na história, e para você ver que o caso foi parar no CAS. Eu entrei em contato com uma fonte do Cruzeiro que me disse o seguinte, ela me explicou o seguinte: o clube ainda não foi notificado pelo CAS e que tem amparo contratual por qualquer problema. Só que tem uma história importante da gente explicar. Essa pena, né? Se ele, por exemplo, não conseguiu reverter o caso, a defesa dele está trabalhando e não tem jeito. Se não conseguir reverter esse caso, a punição seria só para o mês de abril, porque esse tempo inteiro ele vem atuando num efeito suspensivo que não vamos colocar assim, ele pegar o que ele não cumpriu, vamos colocar assim, o que ele tem de efeito, ele não vai ter que cumprir esse restante. Ou seja, o tempo que seria para cumprir estaria sendo cumprido no momento em que ele tem a liminar. Exatamente, João. Ele tá jogando com liminar, mas o tempo vai passando e vai contando, a pena dele vai acabando. Exatamente, e ela acabaria justamente no mês de abril, né? Tudo se der errado. Ou seja, a informação inicial, vamos repetir isso aqui, porque é uma coisa que a gente tem que tratar com muita responsabilidade, e que o próprio Cruzeiro trata com muita responsabilidade. O Emerson Pansieri conversou com a direção do Cruzeiro, e o Cruzeiro falou: olha, nós queremos dar uma posição concreta de uma análise jurídica aprofundada do nosso departamento jurídico. Exato. Então, assim, é uma coisa séria, é a vida do ser humano, é a carreira, é a profissão, é um contrato que o Cruzeiro tem vigente. O Cruzeiro tá certo de não falar de qualquer jeito, tá certo o clube, tem que ter responsabilidade no trato disso. A informação inicial que tinha lá da época do Flamengo é que tá com efeito suspensivo, mas o tempo tá correndo ali. Só que o Cruzeiro quer se garantir e se assegurar de que é isso mesmo. Se for assim, se for aquilo que era dito lá no tempo do Flamengo, vamos supor que ele tome a pior pena. Ele teria aí que cumprir cerca de um mês. Exato. Né? Porque a pena terminaria em abril. É isso? É isso. E se não for isso, o Cruzeiro tem todas as garantias legais já observadas e tratadas na confecção do contrato do Gabigol. Exemplo, pior dos mundos, pior das hipóteses, o Gabigol tomou um gancho aí de 2 anos. O Cruzeiro já tem tudo isso previsto em contrato, pactuado com o Gabigol para proteger o clube. Exatamente. Essa é a explicação. Qualquer tipo de problema que for maior, o Cruzeiro tem esse amparo contratual, esse amparo feito da confecção do contrato, como você bem explicou, João. E no mundo que, pelo menos a gente vem acompanhando dessa história, que o CAS, né, tem agora essa marcação para o dia 3 e 4 de abril, são várias matérias, né, no nosso site, na CNN, né, na nossa plataforma também, que é o Instagram, enfim, são várias informações que dizem da época do Flamengo
que essa punição ela terminaria agora, no mês de abril de 2025. Ele conseguiu o efeito suspensivo, vem atuando e ela não teria impacto com o que ele já venceu. Vamos colocar assim, a data passada já está resolvida. Vamos esperar, mas o Cruzeiro certamente vai se pronunciar de forma aberta e ampla sobre o caso, mas é a gente também ligando e conseguindo conversar com algumas pessoas importantes da diretoria. João.